Inferna, e esse aqui é o canal O Neurônio Astronauta. Você não é inscrito ainda? Inscreva-se aqui embaixo e receba todas as notificações das novas aulas. Esse canal foi criado para lhe ajudar no seu ensino superior e também para te dar apoio no ensino médio, caso você tenha dificuldade de conceitos básicos. Conheça também a plataforma do Neurônio Astronauta. Nessa aula, vamos falar um pouco a respeito da mecânica ventilatória. Pulmonar. Olha bem, aqui nós temos um trecho do sistema respiratório e aqui a gente pode ver as vias aéreas. Superiores, a traqueia, brônquios, bronquíolos e aqui embaixo os alvéolos. E aqui uma amplificação desse alvéolo. Tá? Esse é o meu alvéolo. E aqui a gente pode ver, nesse pequeno desenho que eu fiz, fibras elásticas. Que serão muito importantes para entendermos. Essas fibras elásticas, elas fazem parte do tecido de preenchimento do parênquima pulmonar. Essas fibras, elas estão no parênquima pulmonar. E elas são constituídas de fibras como colágeno, fibras de elastina. Elas vão conferir ao pulmão uma propriedade elástica muito importante, uma retração elástica. Então essas fibras estarão relacionadas com retração elástica. E também não podemos esquecer que a estrutura pulmonar, ela está revestida pelo chamado saco pleural. O que é o saco pleural? Então, lá durante o desenvolvimento embrionário, os pulmões são revestidos por um saco pleural. O saco pleural, ele contém uma pleura mais interna, que é a pleura visceral, de origem lá do celoma embrionário, e essa pleura externa é a pleura parietal. Ok? E entre as duas pleuras nós vamos encontrar uma lâmina de líquido, tá? Esse espaço entre as duas pleuras é o espaço interpleural, tá? Então esse é o espaço interpleural. Ok. Então, a mecânica ventilatória, ela vai depender de dois momentos. Um dos momentos na qual a musculatura, diafragma, músculos intercostais externos, músculos do pescoço, como o escaleno, que promovem a expansão da caixa torácica, isso leva à inspiração, tá? E durante a expiração, relaxamento desses músculos e retração elástica.
resultando na expiração. Então, teremos dois momentos. A inspiração. Na inspiração, o ar vai entrar. Inspiração. E na expiração, o ar vai sair. Tá, vamos analisar esses dois momentos importantes da respiração. Ok? Então, vamos aqui para o nosso alvéolo. Esse é o nosso alvéolo, ligado aqui no bronquíolo respiratório. Ok? E essa é a nossa fibra elástica, já enfatizada aqui no esquema. E aqui a gente tem, passando por aqui, tá? As duas pleuras, o saco pleural. Essa é a pleura visceral. Essa é a pleura parietal. Tá? E aqui o espaço intrapleural, com a lâmina de líquido, que eu já comentei. Tá? Então, observe essa figura ao meu lado aqui, que representa os dois momentos da mecânica ventilatória pulmonar, a inspiração e a expiração. A gente tem na primeira, lá em cima, nós temos em vermelho, o traçado em vermelho representa a pressão alveolar, ok? E em azul, embaixo, nós temos a pressão intrapleural, aqui, a pressão intrapleural. E lá embaixo, o traçado preto, nós temos o volume de ar movimentado. Ok, então vamos adotar o seguinte, vamos adotar que a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica, a pressão do ar lá de fora dos pulmões, nós vamos comparar a pressão interna com a externa, vamos chamar essa pressão de zero, tá? Zero. Então essa é a nossa referência. Zero, vamos chamar aqui de zero, tá? A unidade de pressão é o milímetro de mercúrio, e vamos olhar nessa figura aqui ao meu lado, no tempo zero, lá embaixo, tá? Vamos pegar o tempo, os tempos e vamos seguir, tá? Tempos em segundo. Então, começando, antes da inspiração começar, a gente pode analisar a pressão intraalveolar. A pressão intraalveolar também é 0 milímetros de mercúrio, ok? As pressões têm a mesma magnitude, e se a gente olhar dentro do espaço intrapleural, que pressão que nós teremos? Nós teremos uma pressão de menos 3 milímetros de mercúrio. Essas pressões, esses valores são apenas comparativos. Então, temos que a pressão do espaço, tá? Aqui é a pressão do espaço intrapleural. A pressão do espaço intrapleural é sempre menor do que a atmosférica e alveolar. Por quê? É muito fácil de entender. Na verdade, os pulmões são bexigas elásticas que tendem ao colapso, e a caixa torácica, aonde o saco pleural liga o pulmão na caixa torácica. Então a caixa torácica está aqui, tá? As costelas, a musculatura, essa caixa torácica tende à expansão. Então a caixa torácica tende à expansão e os pulmões tendem à retração. Então o que deve acontecer
com um espaço que existe entre uma coisa que tende a colapsar e uma outra coisa que tende a expandir. Então, é a mesma coisa que você pegar uma seringa, tampar o biquinho e puxar o êmbolo. Cria-se uma pressão subatmosférica negativa, ok? Então, é por isso que o espaço intrapleural apresenta uma pressão menor, subatmosférica. Ok, então vamos lá para a inspiração. O que deve acontecer durante a inspiração? Então, olha bem, na inspiração. O que deve acontecer durante a inspiração? Então, na inspiração, teremos trabalho muscular, músculos, diafragma, intercostais externos e, por exemplo, músculos do pescoço, escaleno, eles vão criar vão promover trabalho puxando toda essa estrutura e expandindo a caixa torácica. Como o espaço pleural, como o saco pleural está ligado na caixa e no pulmão, haverá um aumento desse espaço, a tentativa de um aumento desse espaço. Então, o que deve acontecer neste momento com esse sistema aqui? O que deve acontecer com esse sistema? Então, a pressão do espaço intrapleural vai ficar menor, a gente pode ver aqui no traçado. Então, olha bem, do instante 0 ao instante 1, olha o que vai acontecendo até o instante 2, a pressão do espaço intrapleural vai cair para menos 6 milímetros de mercúrio, ok? Vai cair e isso será refletido para dentro do alvéolo e o alvéolo vai alcançar ali uma pressão de menos 1 milímetros de mercúrio, tá? Então, olha o que acontece nesse momento. Nós temos aí nesse instante uma pressão menor aqui do que aqui. Então, a pressão atmosférica se torna maior do que a pressão alveolar. Ok? A gente tem nesse momento um gradiente de pressão, isso faz então o ar entrar no alvéolo. Então haverá a entrada de ar no alvéolo. E olha bem o que acontece com a pressão. Então, até no 1 a pressão cai, mas de 1 para 2 segundos a pressão dentro do alvéolo sobe por causa desse ar que está entrando e vai fazer pressão dentro do alvéolo. Logo a situação volta, tá? Então, de menos 1 vai para 0, porém ainda o ar continua entrando. Se a gente olhar lá na parte de baixo desse gráfico, no traçado preto, veremos o ar entrando. Então, esse ar vai entrar, esse movimento de ar, ele acontece por causa de um gradiente de pressão, tá? Um gradiente de pressão que é a diferença da pressão atmosférica com a pressão alveolar, tá? Essa pressão do espaço intrapleural pode chegar até a menos 8 milímetros de mercúrio. Durante a expiração, haverá a retração elástica por causa das fibras. Isso se a expiração for passiva. A expiração também pode ser ativa, envolver músculos, trabalho muscular, como por exemplo os músculos intercostais internos e músculos abdominais.
Porém, se a expiração, tanto ela passiva quanto ativa, vai promover um aumento da pressão intraalveolar, a pressão intraalveolar fica maior do que a pressão atmosférica. A gente tem aqui um gradiente de pressão muito importante e esse gradiente de pressão faz com que haja um fluxo para fora. E aqui a gente observa que a pressão intrapleural volta a ser -3. Ela aumenta novamente, mas ela não fica maior do que -3. E aí então a gente tem bem explicado o porquê dessa movimentação. Se olharmos no gráfico, olha lá, do tempo 2 ao tempo 4, o que a gente vê o aumento da pressão dentro do alvéolo e o aumento também da pressão do espaço intrapleural e a movimentação de ar para fora. Tá? É muito importante você entender que o fluxo de ar, o fluxo de ar que entra e sai é dependente, então, é diretamente dependente de um ΔP, que é o chamado gradiente de pressão, e inversamente proporcional a resistências que são múltiplas aqui no nosso sistema respiratório. Mas chamo a atenção mais uma vez para esse gradiente de pressão, tá? Que é gerado por causa do trabalho muscular.